Eu terminei de ler esse livro com as minhas bochechas doendo de tanto sorrir, sabe? Quando o negócio é tão fofo que tu fica lendo assim, oh, que bonitinho. Oi, meu nome é Julia e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o livro É Assim Que Começa, da Colleen Hoover. Esse livro é a continuação do livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover também. E na verdade, É Assim Que Começa vai começar assim, literalmente depois do fim de É Assim Que Acaba. É como se fosse uma troca de capítulo mesmo. Esse começa e acaba, eu sei que confunde muita gente, mas essa é a sequência certa. Primeiro tu leu da capa rosa e depois da capa azul. Mas como É Assim Que Começa é uma continuação bem direta de É Assim Que Acaba, o que eu vou falar nesse vídeo aqui vai ter spoilers de É Assim Que Acaba. Eu já fiz uma resenha falando de É Assim Que Acaba, eu vou deixar linkada aqui nos cards e na descrição desse vídeo. Então, se tu não quer spoiler nenhum daquele livro lá, clica nessa resenha, tu pode ir lá ver as minhas opiniões sobre aquele livro, mas nesse daqui eu vou falar alguns spoilers de É Assim Que Acaba, mas não vai ter spoiler de É Assim Que Começa. Então vamos lá, esse livro começa literalmente depois da Lily e do Atlas se encontrarem na calçada, depois, né, da Lily já ter tido a filha dela, tal, e esse livro começa com o Atlas saindo desse encontro deles ali na calçada e pensando, ai meu Deus, quero muito falar com ela, ele tá ali super ansioso pra falar com ela, e a Lily também tá super ansiosa pra falar com o Atlas, só que no meio desses dois conseguirem se encontrar, tem o Ryle. Que o Ryle é uma pessoa muito complicada, né? Como a gente viu em É Assim Que Acaba, ele tem várias questões a respeito dele. E em Assim Que Começa, isso vai influenciar na história também, porque a Lily se impede de fazer muitas coisas por conta do Ryle. Mesmo que ela não esteja mais namorando com o Ryle e vivendo com ele, ela se impede de começar um romance, ou nem romance, mas assim, ela cogitar ter alguma coisa com o Atlas, porque vai que o Ryle descubra e daí vai saber qual que vai ser a reação dele. Vai que ele é explosivo, vai que ele bate na Lily, vai que ele bate na filha dela, vai que ele começa a ter ataque de ciúme, enfim. Porque, apesar deles estarem separados, o Ryle ainda quer muito voltar com a Lily e ainda fica dando em cima dela e tentando, né, fazer as coisas ali acontecerem. Eu tô lendo esse livro em formato de audiolivro. Ele vai contar pelo ponto de vista tanto do Atlas quanto da Lily, e ele conta em primeira pessoa. Eu não costumo gostar muito de livros que tem mais de um protagonista e falam em primeira pessoa, porque isso tende a me confundir muito. Mas, como eu tô escutando, né, o audiolivro, tem narradores diferentes pra cada personagem. Então isso tá sendo muito bom e eu tô gostando bastante de ver as perspectivas diferentes de cada um deles e ver como os dois estão ansiosos pelos mesmos motivos, mas nenhum quer dar um braço a torcer. E eu fico tipo assim, adoro essas picuinhas. Aí um outro detalhe que tá acontecendo na história é que o Atlas tem aquele restaurante dele e tem uma pessoa que tá fazendo pichações com umas escritas xingando o Atlas e que tá invadindo o restaurante pra roubar comida, mas aí o Atlas tá meio tipo assim... Ele também já viveu em uma situação em que ele precisava de comida, então ele não tem certeza se ele quer denunciar isso pra polícia e, né, porque ele entende, ele tem ali a empatia de que ele já viveu esse tipo de situação, ele sabe o que é sentir fome e tu invadir um restaurante pra roubar um pacotinho de pão, sabe? Então ele tá meio tenso ainda do que vai fazer e eu imagino que isso vai ser um mistério do livro. Por enquanto é até essa parte que eu cheguei no livro e eu vou contar um pouquinho mais pra vocês conforme eu for lendo ele, sem spoiler, tá? Eu vou dando assim a minha opinião, mas não vou dar spoiler nenhum ao longo desse vídeo inteiro. Cara, eu não tava esperando gostar tanto desse livro quanto eu tô gostando dele. Eu achei que ia ser só aquele tipo de continuação que... Tipo, enche linguiça, sabe? Ah, teve um livro que deu muito certo, então vamos fazer uma continuação aleatória aqui só pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Mas assim, talvez até tenha sido essa a intenção, sei lá. Mas... ele é bonitinho, ele é fofo, ele é legal. E uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava lendo ele é que os livros da Colleen Hoover, eles têm muita coisa pra falar a respeito de, tipo, papo pra conversar, sabe? Tipo, às vezes é porque as pessoas fazem coisas completamente sem menor cabimento lógico e tu fica pensando que, sabe, eu nunca faria uma coisa dessa. Por exemplo, a Lily tem uma parte que ela simplesmente começa a ler trechos do diário dela pro Atlas e eu fico assim... Mulher, tu não tá pensando? Como assim? Eu entro em combustão instantânea só de pensar em ler meu diário pra alguém. Só que eu sei que as pessoas têm opiniões diferentes disso e, tipo, com certeza deve ter alguém por aí que acha super normal ler o diário pra outras pessoas ou, tipo, em algumas circunstâncias leria. E eu acho legal conversar sobre isso, pensar nisso. E às vezes tem coisas nos livros dela que são, tipo assim, não tem tanta relação com a história, mas tem mais ou menos. Por exemplo, uma das coisas que tá acontecendo com o Atlas nesse livro é que ele tem o restaurante dele lá e tem alguém que tá roubando o restaurante. Só que essa pessoa que tá roubando o restaurante dele, ela tá roubando, tipo, o pacotinho de croutons, que é aqueles negocinho com as torradinhas que coloca na salada, né? E ele fica pensando que, cara, ele já esteve numa situação de fome, de passar fome, de morar na rua, de precisar fazer coisas, assim, que não seriam éticas ou legais pra conseguir
conseguir comer, então ele fica num dilema de, tipo, será que ele chamaria a polícia? Será que ele só deixa, tipo assim, deixa essa pessoa pegar aí o que ela precisa pra comer? Ou tenta fazer alguma outra coisa no meio disso? E eu acho muito interessante esse tipo de tema que a Colleen Hoover levanta nos livros dela, porque eles são muito discutíveis, sabe? Eu fico pensando assim, o que eu faria numa situação dessa se a opção que o Atlas escolheu é algo que eu faria também, ou se eu faria algo diferente, ou qual seria a melhor opção nesse meio termo dessas coisas que estão acontecendo aí. E é muita dessas coisas que vão acontecendo ao longo de todos os livros dela, de todos que eu li, pelo menos, né? E são coisas, assim, que às vezes são relacionadas com a história, por exemplo, a Lily saindo com o Atlas sem falar pro Ryle, porque ela tá criando a filha dela junto com o Ryle, né, em guarda compartilhada, e ela sabe que o Ryle obviamente ficaria puto da cara se ele descobrisse que ela tá saindo com o Atlas, então ela não tá contando essas coisas pra ele. Daí eu fico pensando também assim, tipo, tá, ela tá omitindo as coisas, ela tá mentindo, até que ponto a gente tem que ser 100% honesta e sincera e transparente com todo mundo, e até que ponto existem algumas mentiras que são, sabe, assim, não é uma mentira terrível, é uma mentira, assim, pra tu manter a paz no relacionamento com o pai da tua filha, que tu é divorciada, que tu sabe que ele tem um temperamento, assim, que não é muito fácil de lidar. E eu acho muito legal essas conversas, esses pensamentos que eu vou tendo enquanto eu leio os livros da Colleen Hoover, por isso que eu acho que eles são tão viciantes. Uma outra coisa que eu tô gostando muito nesse livro, que eu já gostei no primeiro livro, é o quão realista a Colleen é nas situações, sem romantizar os relacionamentos abusivos. Porque a Lily sabe que o Ryle é um cara escroto, é um cara violento, que faz um monte de cagada ali, gaslighting, enfim, mas ela continua tendo um certo relacionamento com ele, primeiro porque ela tem a filha com ele, né, eles têm a guarda compartilhada, mas também porque ela lembra das coisas boas que eles tiveram juntos, e tanto que quando eles interagem, ela tem um caderninho anotado dos motivos que ela se separou dele. E eu acho que isso é muito importante de mostrar, porque não é algo romantizado, a Colleen não fala, tipo assim, ah, ele era violento comigo, mas ele era tão fofo. Não é isso. É uma situação mais, tipo, cara, existiram momentos bons aqui, existiram momentos ruins, uma coisa não apaga a outra, mas os momentos ruins são mais importantes pra que eu consiga me priorizar hoje em dia, pra que, né, eu me coloque na frente, proteja minha filha, papapá. Assim, quando a gente tá lendo o livro, a vontade que a gente tem é pegar ela e falar, mulher, sai dessa situação, sabe? Pega tudo tuas coisas e foge, vai pra qualquer outro lugar, abandona tudo essas coisas, larga esse homem, não fala mais com ele. E eu gosto que a Colleen colocou isso, porque seria muito fácil, muito simples, utópico, né, se fosse só assim, ah, não, ele é uma pessoa ruim, então eu terminei com ele e acabou, e é isso, seguimos a nossa vida, agora eu tenho sucesso, eu tô feliz. Mas não é bem assim que acontece, às vezes a vida é um pouquinho mais complicada do que isso, e eu gosto que nesse livro a Colleen mostra esse outro lado, as outras possibilidades, que não são tão final feliz assim. Eu terminei de ler esse livro com as minhas bochechas doendo de tanto sorrir, sabe? Quando o negócio é tão fofo que tu fica lendo assim, oh, que bonitinho. Eu sinto que o final desse livro é o que todo mundo queria que tivesse sido o final de É Assim Que Acaba, porque é um final otimista, é um final felizinho, é um final bonitinho, fofo, romântico, tadadá, enquanto, né, o final de É Assim Que Acaba foi só traumas e depressão. A última frase desse livro mesmo foi uma mistura de haha, piadocas com oh, amorzinho fofinho. Foi basicamente Atlas sendo Atlas, que é tudo que eu queria pra esse livro aqui, e que é o que eu não tive tanto em É Assim Que Acaba, porque aquele livro lá é mais focado no relacionamento da Lily com o Ryle. E falando em Ryle, é óbvio que antes de terminar tudo bonitinho, tem a desgraça do Ryle pra atrapalhar um pouco a nossa vida, né? Sinceramente, eu li esse livro inteiro assim, só esperando o momento em que algo iria acontecer com o Ryle, porque é óbvio que ia acontecer. Parte de mim tava meio assim, Colleen não precisa, né? Não tem necessidade de botar esse tipo de treta, mas ela falou, ah, vamos só pra deixar o coração de todo mundo assim ansioso. Esse livro, ele é bem menos focado nessa parte das descrições super detalhadas da violência doméstica em comparação ao primeiro livro, até porque nesse livro o Ryle não tá mais tão na vida da Lily quanto ele tava no primeiro livro, então ele não tem tantas oportunidades de ser escroto, né? Porque se tivesse, eu tenho certeza que ele ia ser. Mas nesse ele não tem. A grande coisa desse livro é que tu fica apreensiva o livro inteiro. Tu fica nervosa, ansiosa, fica aquela coisa, tipo assim, cada vez que aparece o Ryle na cena, tu fica tipo, ai meu Deus, alguma coisa ruim vai acontecer, bom essa cena não vai ser, legal não vai ser. Então dá um nervoso, dá uma ansiedade enquanto tu tá lendo. Mas, assim, ele não é tão ruim quanto É Assim Que Acaba, no sentido de desesperos que acontecem, porque É Assim Que Acaba... Nossa, tiveram alguns capítulos que eu tava lendo e eu simplesmente ficava assim em choque, sabe? Tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E nesse aqui não tem
Isso. Eu acho que muitas das coisas que acontecem nesse livro também, elas dependem muito do fato de que a Lily tem uma rede de apoio muito grande ajudando ela a sair dessa situação e se manter forte, tal. Porque eu sinto que a maioria das pessoas que passa por esse tipo de abuso, de violência doméstica, não tem essa rede de apoio, não tem, assim, né, tipo, a tua cunhada falando que ela tá do teu lado, que ela não tá do lado do irmão dela, porque ela sabe que o irmão dela é violento. Tu não tem, tipo, a tua família segurando na tua mão e indo junto contigo, tu não tem um psicológico que vai te sustentar através disso tudo. Então eu sinto que muitas das coisas que acontecem nessa história são, assim, uma visão otimista do que poderia ter acontecido, tanto para a situação da Lily, quanto para algumas coisas que vão acontecendo em relação ao Atlas e a família do Atlas, que tem algumas outras situações que vão envolver a família dele ali. O desenrolar dessa história se apoia muito no fato de que todas essas pessoas têm essa base emocional, tem as pessoas apoiando elas, tem todo esse, né, essas coisas que vão favorecer uma história com um final um pouquinho mais feliz, porque, inclusive, nesse livro, a Lily até comenta com a mãe dela, porque a mãe dela também sofreu violência doméstica, né? Desde o primeiro livro é mencionado que o pai dela batia na mãe dela e tal, mas que a mãe dela nunca teve forças pra sair dessa situação. Primeiro porque ela não tinha apoio, segundo que ela também não sabia exatamente o que fazer, eram outros tempos, enfim, mas que agora tem a Lily passando por outras situações e tendo um outro ponto de vista e com um pouco mais de força pra conseguir sair dali. E eu acho que foi legal ter colocado essa visão, essa conversa que a Lily tem com a mãe dela, porque o que acontece com a Lily, com o Atlas e com o Ryle é um cenário um pouco utópico, são circunstâncias muito específicas que levam pra um final feliz, apesar de todos os traumas que aconteceram, e que muito provavelmente não é o que acontece com várias outras das vítimas de abuso que não tem nem voz pra entender o que tá acontecendo, pra entender que a situação em que elas estão é algo que não tá certo. Tanto que esse é um dos motivos que eu gosto tanto desse tipo de história que traz pra um público maior as complicações desse tipo de situação, sabe? Porque às vezes a gente não conhece essas situações, esses cenários, esses tipos de relacionamento e a gente acaba julgando, né? Tipo, é só sair daí, é só terminar, tal. Mas não é bem assim, não é tão simples, existem complicações, às vezes as pessoas não têm uma rede de apoio. E esse tipo de história eu sinto que quebra um pouco esse tabu e que traz pra gente um outro ponto de vista, né? O ponto de vista de como é que é estar numa situação dessa e de todas as complicações e os detalhes e os micro dilemas do dia a dia que essas pessoas têm que viver, além de tomar essas grandes decisões de ir embora, de processar, de se divorciar, enfim. E eu gosto muito que esse livro mostra, tanto na história da Lily quanto na história da família do Atlas, essa repetição da história da família, em que, tipo, os teus pais viveram uma coisa e daí tu começa a viver algo similar, ou os teus filhos, enfim, mas que tem um rompimento desse ciclo, em que uma pessoa levanta e fala, não, comigo não vai ser assim, eu não vou passar isso adiante pros meus filhos e pras próximas gerações. E eu acho isso muito bonito, eu amo esse tipo de coisa quando tem em sagas familiares. Particularmente, eu não acho que esse livro foi necessário. Eu acho que se tu lê É Assim Que Acaba até o finalzinho, tu vai conseguir imaginar o que acontece depois daquela última frase ali na vida da Lily, porque É Assim Que Acaba também termina com um tom mais esperançoso, de tipo assim, a Lily vai conversar com o Atlas, vai mudar de vida, vai seguir as coisas ali de uma forma diferente, vai pedir ajuda, enfim. E É Assim Que Começa mostra como que foi tudo isso. Então, eu sinto que ele foi desnecessário, porém, eu achei muito bonitinho e eu achei que foi uma forma da Colleen colocar no cânone mesmo, né? Mostrar que, tipo assim, não, isso aqui é o que realmente aconteceu na história dela, mas não é algo necessário. Eu sinto que se tu ler É Assim Que Acaba e sentar e imaginar por 2 minutos, tu consegue identificar o que vai acontecer ali na história da Lily. Claro que tem algumas coisinhas ali da família do Atlas que eu acho que não tem como tu prever em É Assim Que Acaba, mas a história da Lily em si dá pra imaginar mais ou menos o que acontece. Porque é um livro que entrega pros fãs tudo que a gente queria depois de É Assim Que Acaba, porque É Assim Que Acaba é um livro desgracento, né? Termina tudo horrível, assim, é tudo triste naquele livro. E a gente sente que, tipo assim, poxa, essa mulher sofreu tudo isso e não teve um final feliz na vida dela. E em É Assim Que Começa a gente vê as coisas, sabe, dá aquele alívio das coisas sendo um pouquinho mais felizes na vida dela, sendo o livro de romance bonitinho que a gente queria lá em É Assim Que Acaba. É claro que não É Assim Que Começa, não é um livro de romance bonitinho, fofinho, 100%, né? Oh, porque tem ainda o Ryan ali sendo escroto e até hoje eu não consigo ter empatia por esse homem, porque... mas...
esse livro é muito mais positivo do que É Assim que Acaba, não tem nem comparação. E eu gostei muito de ter lido esse livro. Continuo achando que não tinha muita necessidade, porque era o que eu imaginava que iria acontecer na história, desde terminar ali É Assim que Acaba. Eu já imaginava que ia ser mais ou menos isso nesse livro. Mas foi muito bonitinho. Os livros da Colleen Hoover, eles são muito viciantes pra ler, são muito gostosinhos, então eu não me arrependo de ter lido esse livro. Mas eu acho que ele foi escrito, assim, especificamente para as pessoas que são muito fãs de É Assim que Acaba e que queriam esse gostinho de algo positivo na vida da Lily. Se tu já leu esse livro, me conta o que tu achou dele aqui embaixo nos comentários, ou se tu acha que não vai ler ele, se tu já leu É Assim que Acaba. Eu vou deixar aqui do lado também a minha resenha de É Assim que Acaba, se vocês quiserem assistir. Curte esse vídeo se tu gostou dele e se inscreve aqui no canal se tu for novo por aqui. Toda semana eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura e eu vejo vocês no próximo.